Se você está no fandom do QSMP, por favor, assista esse vídeo. QSMP. 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 Please watch this video. QSMP. 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 Em outubro de 2024, o fandom do QSMP tem o potencial de ser um dos fandoms com a melhor reputação, que vai ser mais bem lembrado pelo fim da história da internet. Eu amo QSMP. Não tenho medo de falar que esse servidor de Minecraft foi um dos meus pontos altos do ano de 2023. Realmente o que o Quackery proporcionou parecia ser impossível. Eu não consigo nem descrever o que foi ver esses criadores de conteúdo brasileiros que eu cresci vendo, que eu assisti toda a minha adolescência do nada, estarem interagindo com criadores de conteúdo gringo que eu assisto, tipo, hoje, que eu assisto constantemente. É aquele choque de mundos que você percebe que, tipo, coisas que parecem ser completamente separadas, não. Existe tudo no mesmo universo. Mas é muito louco pensar que essa unificação de mundos aconteceu por conta de um servidor do jogo Minecraft. E também não foi só isso. Eu me apeguei a todas as personalidades envolvidas com esse projeto. Conhecer novas culturas foi tão sensacional. A lore, os ovos, gente, os ovos. De novo, eu não tenho medo de falar que o QSMP é muitos pontos altos do meu 2023. Eu não podia esperar pra ver o que 2024 traria pra esse projeto. Bruh. Oh. Olá, meu nome é Cami, bem-vindos de volta ao canal Cami Cami. Eu voltei, gente, eu não morri. 24 de maio de 2024 foi o último evento do servidor de Minecraft QSMP. Com esse servidor terminando, né, sua run, terminando com um pouco mais de um ano de duração. Como assim? Cara, se me falassem pra Cami de 2023, que tava tipo... que tava assim, enfiada no mundo de QSMP, tudo era QSMP, os maiores eventos eu tava sempre acompanhando, anotando coisa, vendo múltiplos POVs, tipo... até bati no microfone. Se falassem pra essa Cami que o servidor ia terminar antes ainda da metade de 2024, ela não acreditaria, não é possível. Cara, até o Dream SMP durou mais que o QSMP. Mano, e pra quem acompanhou aqui o canal, sabe que eu sempre nos meus vídeos falando que o QSMP trazia problemas, né, sobre o projeto. Pra quem não sabe o que é o QSMP, né, contextualizando, o QSMP foi um servidor de Minecraft. Se você não sabe o que é um servidor de Minecraft... servidor de Minecraft tem um jogo, né? Minecraft, jogo de bloco. E dá pra jogar nesse mundo virtual do Minecraft como multiplayer e se tornou uma ótima ferramenta, né? Pra fazer roleplay, pra contar histórias, ou só pra pessoas se divertirem nesse jogo com vários criadores de conteúdo interagindo num espaço só. Virtual. E o QSMP foi um projeto que possibilitou isso, não só, né, vários criadores de conteúdo, mas vários criadores de conteúdo de países diferentes, que falam línguas diferentes, porque esse servidor continha a ferramenta de tradução simultânea. Sim, em cima do seu personagem, seu bonequinho, aparecia a tradução do que você estava falando na língua, né? Cada um escolhia a língua que queria ler e traduzir automaticamente para sua língua. Mas em todos os meus vídeos falando sobre esse projeto, eu sempre focava em um problema que era constante desde o início, o fandom do QSMP. Mas, né, depois de tudo que aconteceu em 2024, eu percebi que eu estava focando nos problemas errados. Cancelamentos, muita toxicidade, vazamento de informações e um ambiente de trabalho com muitos problemas. Esse vai ser o ponto principal, mas eu vou falar mais daqui pra frente. Pois é, parece que é impossível o servidor de Minecraft terminar sem polêmicas, mas o caso do fim do QSMP foi um caso muito diferente, porque isso envolveu problemas muito diferentes do que se você acompanhou outros servidores de Minecraft polêmicos. Envolveu problemas muito diferentes do que a gente costumava ver. Mas apesar de eu estar fazendo sempre conteúdos sobre o fandom, os problemas do fandom do QSMP, eu, desde 2023, já sabia que existia alguns problemas nesse projeto, nesse servidor. Então, eu já tinha uma resposta muito clara em mente
quando se fazia a pergunta qual seria o início do fim do QSMP. E até hoje, depois de tudo que aconteceu em 2024, muitas pessoas têm opiniões diferentes. Qual foi o real início do fim do QSMP? Então, esse vídeo é para isso. Eu fui a fundo em todos os pontos que podem ter sido o início, a causa, o que causou esse efeito dominó do início do fim do QSMP, e eu vou estar apresentando todos esses problemas pra vocês hoje aqui. Esse vídeo vai ser intenso. Tô até rouca. E pra isso não ficar confuso, eu separei esse vídeo em 3 partes que eu acho que são um agrupamento mais fácil assim para entender do que eu vou estar falando. E a parte 1 vai ser sobre expulsões e cancelamentos, né, de criadores de conteúdo no projeto. Parte 2, os problemas que o server já apresentava desde 2023, que poucas pessoas falam sobre isso, mas eu já tô pensando nisso há muito tempo. E a última parte, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, foi o problema com o Quackery Studios. Para quem não sabe o que é Quackery Studios, é a empresa do Quackery, a equipe que mantinha o servidor funcionando, que produzia tudo envolvendo, né, o QSMP, tendo gente desde, sei lá, engenheiros, programadores, roteiristas, até todos os cargos para manter toda a mídia e tudo que envolvia o servidor funcionando. O buraco vai muito mais embaixo do que vocês imaginam, e para quem me conhece, eu faço vídeos muito profundos, então esse vai ser um vídeo focando, indo a fundo em todos esses problemas e pontos envolvendo-os, né? Afinal, qual foi esse início do fim do QSMP? Vamos lá. Ok, indo para cancelamentos e expulsões envolvendo criadores de conteúdo do servidor, muitos pensam ou afirmam ou indicam que o que iniciou o início do fim do QSMP foi toda a questão com o Forever. Para quem não sabe, o Forever era um criador de conteúdo brasileiro de Minecraft que, obviamente, participou do QSMP. E, gente, toda a situação do Forever foi bem difícil pra mim. Eu fiz um vídeo explicando tudo a fundo do que aconteceu na época que aconteceu, e dá pra ver que eu tô em depressão naquele vídeo. Mas pra quem não sabe nada do que aconteceu, tudo isso aconteceu que início de janeiro. Tweets bem antigos do Forever, de 8 anos atrás, mais ou menos, começaram a ressurgir, em que o Forever tava tendo interações bem questionáveis, bem problemáticas com menores de idade. E aí foi um vai e vem de coisa, o Forever falando blá blá blá, e o povo questionando, aí pessoas que estavam envolvidas vieram à frente, sim, foi caos, Amazônia foi terrível. E aí que vai além do meu vídeo, que quando eu postei o vídeo ainda tava saindo coisas, mas acabei... Enfim, aconteceu que o caso mais questionável e que o povo estava indo mais a fundo foi o envolvimento do Forever com uma menina em específico, em que eles se conheceram pessoalmente, e essa menina tinha 13 anos, 14 anos quando eles se conheceram pessoalmente, e tava toda essa questão, assim, se tinha acontecido alguma coisa, algum relacionamento impróprio entre eles ou não. Mas depois que eu postei meu vídeo, a menina veio à frente para confirmar que sim, eles ficaram. Forever tinha 20 anos na época e a menina tinha 14 anos. A questão toda, antes da vítima vir à frente, foi que eram tweets muito antigos que, alegadamente, mas foram levantadas por má fé de pessoas que realmente estavam... O objetivo dessas pessoas era cancelar o Forever, então foram atrás de tweets muito antigos pra ver se o Forever falou alguma bosta cancelável, e acharam. Mas minha opinião do vídeo continua aqui, tipo, julgar as ações de alguém feitas, tipo, há 8, às vezes 10 anos atrás. Assim, acredito que o Forever de hoje faria isso? Obviamente não. Mas, no momento que sai, que é confirmado que você se envolveu inapropriadamente com menor de idade, sendo que você tinha 20 anos, você merece, obviamente, justamente ser expulso do QSMP. A expulsão mesmo naquela época, justíssima. E um ponto que eu acho muito importante é que no momento que você é um criador de conteúdo, que você tem influência, majoritariamente no caso do Forever, influência em cima de menores de idade, você não passa a ser a melhor pessoa pra ter esse tipo de influência. E todas as pessoas que estavam tentando defender o Forever falando, mas a idade de consentimento no Brasil é 14 anos. Se você realmente acredita nesse argumento e você tem mais que 14 anos pra estar falando esse tipo de merda, cara, eu não sei como te ajudar. Se você realmente acredita que um homem adulto
Tipo, é ok ter um relacionamento com uma menor de idade só porque idade de consentimento. Pelo amor de Deus, gente. Não é porque não é crime no Brasil que não deixa de ser errado. Tem muita coisa, tem muita lei que existe que é completamente errada, tem muita lei que deixa de existir e libera situações erradas, sabe? Tipo, eu tô cagando se é crime, se não é crime, mas é errado, ponto. Foi o primeiro cancelamento de uma pessoa, estamos falando do QSMP, né? Foi o primeiro cancelamento de um criador de conteúdo envolvendo o QSMP e Forever, de maneira justa, foi expulsa do QSMP. E foi muito louco que tudo isso aconteceu logo depois, assim, foi bem início do ano. O povo do servidor tinha acabado de viajar juntos. Eu, literalmente, acabei conhecendo o Forever pessoalmente, pedi pra tirar uma foto com ele. E logo depois de tudo isso acontece, tipo, o QSMP foi o projeto todo que tava só com imagens e momentos muito felizes e positivos, então foi uma porrada bem pesada isso que aconteceu com Forever. Assim, afetou todo mundo, não só os fãs, mas também todos os criadores de conteúdo claramente ficaram meio afetados com isso, principalmente porque o Forever, querendo ou não, era quase que o centro, assim, do QSMP. Ele conseguia interagir com muitas pessoas diferentes do servidor e se envolvia muito com a lore, então tem um personagem tão marcante, tão central no servidor ser expulso com essa situação horrorosa. Foi tenebrosa, foi horrível, eu fiquei realmente triste, assim, tipo... Mas voltando pro tópico desse vídeo, esse seria o início do fim do QSMP? Eu acredito que não, porque a quantidade de servidores que tiveram, tipo, cancelamento de uma pessoa e o servidor continuar existindo, tipo, aconteceram. E eu acredito que o QSMP é um tipo de servidor que facilmente conseguiria sobreviver a cancelamento de criadores de conteúdo até alguém como o Forever, né, que era alguém tão importante no servidor, porque, né, é um servidor que está sempre aberto a entrar gentes novas. O Quacker já tinha falado que queria novos países participando. Então, era algo assim que eu facilmente acreditava que isso seria muito mais pro fandom, né? Que viveu 2023, lidar com a situação. Mas o servidor continuaria crescendo e chamando novos fãs e continuaria facilmente. Então, eu não acredito que o cancelamento do Forever foi o início do fim do QSMP. Mas foi muito triste, mano. E não muito tempo depois, nós tivemos o cancelamento do Wilbur. O Wilbur foi um caso diferente, porque foi, tipo, pesado pros fãs, principalmente as pessoas que acompanharam o Wilbur pré-QSMP, né? Que quem não assistiu o QSMP, o Wilbur quase não entrou. Enfim, também tem um vídeo sobre a situação do Wilbur. Se você quiser saber em detalhes, é só assistir o meu vídeo, mas explicando muito por cima o que aconteceu. A ex-namorada do Wilbur, a Shubble, veio à frente pra contar de toda a sua experiência de um relacionamento extremamente abusivo e tóxico, envolvendo até violência domiciliar. Horrível, horrível, horrível. Trigger warning, esqueci de falar. Alerta gatilho. E essa situação foi muito louca, porque o Wilbur veio à frente, aí ele só falou... Enfim, assista o meu vídeo. Muito tosco. Mas esse cancelamento foi, tipo, tenso, porque pra quem não sabe... O Wilbur era um dos melhores amigos do Quacker. E não só isso. A influência do Wilbur em cima do Quacker foi o que fez o Quacker querer ter o próprio servidor de Minecraft. Sem o Wilbur, sem a convivência do Quacker com o Wilbur, o QSMP não existiria. Ponto. Ponto, ponto. Se você não acompanhou, né, o Quacker no Dream SMP com o Wilbur, tudo que o Quacker e o Wilbur fizeram juntos, o QSMP não existiria sem o Wilbur. E foi um momento muito caótico, porque o time tava demorando de anunciar se o Wilbur tinha sido expulso ou não, sendo que o Forever foi expulso, assim, basicamente no mesmo dia. Todo mundo tava, assim, muito à flor da pele que tava acontecendo, esperando uma resposta, né, do Quacker Studios, porque foi uma situação bizarramente séria. E, tipo, ninguém tava do lado do Wilbur. Por isso que eu até botei o título do meu vídeo na época. Cancelamento tão tosco que unificou a comunidade de Minecraft contra ele, porque, assim, ninguém tava do lado do Wilbur. Foi um negócio, assim, horroroso. Mas finalmente foi confirmada a expulsão do Wilbur do QSMP, que foi bem pesado pra Telula, o ovo Telula, né, que era a filha do Wilbur. Péssimo. E no dia 4 de março, o Quacker abre uma live que dava pra ver que era uma live bem improvisada, sem câmera, tela preta, só o áudio dele pra falar das coisas. E no final dessa live, o Quacker tá, tipo, muito emocionado que ele tem que falar sobre a situação do Wilbur. Cara, se você escutar, dá pra ver que ele tá claramente chorando. É um VOD, assim, meio intenso de assistir. This next topic
is very difficult for me to process. And it's an extremely sensitive thing. And I need to let everyone know that Wilbur is no longer part of the QSMP. Mas ele confirma novamente a expulsão do Wilbur e fala, né, o quanto esse está sendo o momento mais difícil de sua vida. Nesse mesmo voz de Quack, ele está falando de outros pontos sobre vazamento de informações sobre Quack Studios, em que funcionários estavam sendo obrigados a trabalhar horários absurdos, sendo que eles não estavam recebendo nada e era um ambiente super tóxico e nada funcionava no Quack Studios e era muito, muito, muito abusiva para os trabalhadores? Não sei não, acho que isso vai ser importante no futuro, mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Será que isso é importante? Mais polêmicas e cancelamentos e expulsões de criadores de conteúdo não era o suficiente para derrubar esse mega projeto QSMP. Na verdade, se só tivesse acontecido isso, o servidor hoje estaria facilmente funcionando, assim, tipo, não pararia nem um dia, assim, tipo... Mas olhando pra trás, mesmo 2023 sendo um ano incrível pra esse servidor, se me perguntasse naquela época, Cami, qual seria o início do fim do QSMP? Eu já tinha minha resposta. Na verdade, tinha uma lista de problemas que existiam nesse servidor. E eu vou estar aqui listando todos esses itens da minha lista, porque eu, do passado, de 2023, já acreditava que ou a junção disso, ou algum desses pontos, poderia iniciar um efeito dominó do início, do fim do QSMP, porque esses problemas são meio tensos. O primeiro momento, assim, importante que trouxe problemas para o servidor foi a entrada dos brasileiros. Deixa eu explicar. Para quem não sabe, o QSMP, ele existiu por o quê? Um mês antes dos brasileiros entrarem e era uma dinâmica muito bem pensada e balanceada. Metade dos criadores falavam inglês e metade dos criadores falavam espanhol e eles eram postos em dinâmicas que um tinha que interagir com o outro e driblar as barreiras de linguagem e tinha todas essas duas comunidades sendo jogadas em um mesmo espaço, tendo que dividir esse espaço e aprender a conviver e se conhecer das culturas, blá 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 blá. Essa dinâmica era tão bem pensada que até o projeto dos ovos tinha o objetivo de unificar essas duas comunidades em que cada ovo tinha dois pais, um falando espanhol e o outro falando inglês. E eles tinham que entrar todos os dias, sim, todos os dias para fazer a tarefa dos ovos. Por isso que no início o servidor tanto ovo morreu, porque se você não entrasse um dia, bum, perdeu uma vida, não entrou no outro, bum, morreu. E o momento que os brasileiros entraram no servidor, meio que quebrou essa dinâmica que, né, que tinha dois países estavam bem equilibrados e ter entrado só um país desequilibrou tudo. Talvez se tivesse entrado dois países ao mesmo tempo para eles passarem pela mesma coisa, só que entre, tipo, por exemplo, se a França entrasse junto com o Brasil e França, mas aí teria muito ovo. Enfim, eu não sei qual é a solução desse problema. Em algum momento o objetivo do servidor sempre foi trazer novos países, novas culturas e eu sei lá. Mas muitas pessoas na época, principalmente as comunidades que estavam acompanhando o QSMP da comunidade espanhola, da comunidade que falava inglês hablantes, questionavam quanto a chegada dos brasileiros desequilibrou o servidor e também que os brasileiros começaram a se envolver muito, muito com lore. E acabou não tendo tanto espaço para essas outras comunidades. Obviamente isso não é culpa dos brasileiros. Os brasileiros estavam muito, muito envolvidos no projeto desde o primeiro dia e acabaram se envolvendo em lore, né? Tendo o Selbst, por exemplo, que é uma pessoa, né? A pessoa dos enigmas, a pessoa que adora assistir teatro, então tinha tudo a ver com o projeto. Mas eu super entendo porque muitos fãs se sentiram abalados com a chegada desse novo país tão intenso. Eu falo bem detalhadamente sobre isso, até nem lembro mais qual vídeo foi, mas eu vou botar aqui na tela, vou botar no izinho. Assista a minha playlist do QSMP, que é muito boa, vale a pena. E nessa mesma lógica, na verdade, toda a chegada de novos membros meio que desequilibrava a dinâmica do servidor. Porque no momento que as pessoas estavam desenvolvendo lore, bum, chegavam novas pessoas, desequilibrava tudo. E aí as pessoas tinham que entender o servidor. Aí tinha um momento, tipo, de apresentação, o que era o QSMP. E aí o povo começava outra lore. Tipo, era muita coisa pra acompanhar, era muita coisa acontecendo. E eu sinto que a maneira que novos membros eram apresentados não se desenvolvia muito bem com a dinâmica do servidor. Era sempre tipo um baque. Toda vez que um novo grupo de pessoas entrava, tinha que ter um momento assim, tutorial pro povo entender o que estava acontecendo. E os criadores de conteúdo que já estavam no servidor se adaptar às novas pessoas. Entendo que talvez isso era o objetivo do negócio, mas já que o QSMP acabou se tornando um servidor muito pesado em lore,
sempre tinha essa quebra e esse desequilíbrio, assim, do sistema. E outra coisa disso, que um ponto muito importante sobre a chegada de novos membros seria a explicação de como chegada de novas pessoas na Ilha Quesadia seria explicada dentro da lore. E spoiler do futuro, isso não é explicado. Essa foi uma parte muito, muito, muito mal desenvolvida da lore. E isso já era um problema em 2023. Eu sempre ficava quebrando a cabeça, tipo, como fazer isso fazer sentido? E, assim, eu botava muita, muita expectativa no time, né, do Quacker Studios pra desenvolver bem essa lore, mas vou falar disso mais pra frente. E falando do Quacker Studios, eu diria que todos os eventos trouxeram problemas pro servidor e pra loja do servidor. No QSMP tinham muitos eventos que eram organizados pelo próprio Quacker Studios, pelos ADMs, administradores, o que for. E muitos desses eventos precisavam de muita, tipo, envolvimento do time do Quacker Studios para desenvolver esses eventos. Eram eventos muito complexos e nem sempre se encaixavam muito bem na lore. Eu sinto que, tipo, os eventos organizados pelos criadores de conteúdo faziam muito mais sentido do que os eventos organizados pelo Quacker Studios. E eu ficava, tipo, como encaixar uma coisa na outra? Um dos primeiros eventos que veio na minha cabeça, que foi, assim, que trouxe o evento que exigiu muito do time e não agregou muito, foi a eleição, que foi um evento que acabou se tornando muito tóxico, a dinâmica dos debates não funcionou muito bem, tipo, todo mundo teve que parar sua lore pra se envolver nas eleições, e o pior de tudo foi que, tipo, no final, quem ganhou não importou muito, não fez muita diferença, ser presidente não fez quase diferença nenhuma no servidor, e é isso que me dava mais raiva, assim, nesses eventos, que, tipo, o pós desses eventos não trazia o resultado e impacto que eventos desse tamanho deveriam trazer. E agora eu vou falar do tema mais polêmico de 2023, que foi o purgatório. Eu já tenho o vídeo inteiro falando do purgatório, eu não quero nem lembrar dessa época, mas quem viveu sabe que foi o negócio mais tóxico e insuportável da face da Terra. E o mais maluco do purgatório foi que é um evento que eu não consigo imaginar o trabalho que foi montar o purgatório, quanto tempo demorou, porque era literalmente um servidor novo. Era uma ilha nova, era literalmente, se olhar na pasta, era um servidor novo, com dinâmica de sobrevivência, de farmar e coisas de Minecraft. E sim, a ideia do purgatório eu achava interessante, mas o momento que foi encaixada não agregou em nada. Ninguém estava animado para esse negócio, ninguém queria participar disso, mas por conta que parecia que ao final do purgatório os ovos morreriam e se você ganhasse tinha a possibilidade de salvar o seu ovo. Foi por conta disso que as pessoas se envolveram muito com o purgatório. E quando eu falo pessoas, tanto os criadores de conteúdo quanto o fandom. E foi o momento mais tóxico da face da Terra. O fandom do QSP já estava extremamente tóxico nessa época, assim, quintuplicou. Falei praticamente francês. Quintuplicou, sei lá, a toxicidade no fandom, e os próprios criadores de conteúdo estavam brigando, obviamente, era tipo, só no momento, depois, tudo paz. Ninguém brigou de verdade, óbvio, estão falando de adultos, né? Mas enfim, um negócio que trouxe tanto estresse pra nada, mas tudo seria justificado se o final do purgatório realmente teria um novo momento da lore do QSMP, que seria o momento em que muitos ovos teriam morrido e todos os criadores de conteúdo teriam que desenvolver a sua lore a partir disso, se você conseguiu salvar seu ovo ou não. Mas aí, eu não posso nem gritar porque tá tarde, eu tô sem voz, mas imagina que eu tô gritando, você grita ASMR. Mas aí, os caras chegam e os ovos não morrem. Os ovos não morrem, então tudo aquilo foi pra nada. Cara, isso não me desce o ódio, subiu um ódio agora, gente. Cara, que horrível. Todo esse trabalho, tanto dos criadores de conteúdo, tendo que conviver esse projeto que durou 2 semanas e foi intenso e horrível do início ao fim, horrível de tipo de estresse. E também todo o trabalho que o time, o Quacker Studios, botou pra montar esse servidor do zero, só pra no final não agregar em nada a história do QSMP. E falando dos ovos, tiveram muitos momentos da lore dos ovos que simplesmente não tinham explicação, não explicaram o que eram os ovos. Enfim, aí vai falar, no último evento do QSMP, no final do QSMP explicou.
tenho minhas opiniões sobre isso, eu vou falar depois, né? Estamos falando ainda de 2023. Mas tudo envolvendo os ovos era muito mal explicado. Porque, pra quem não sabe, o projeto dos ovos era pra ter durado só 2 semanas no servidor e o seu único objetivo era pra estimular os primeiros, né, criadores de conteúdos que falavam inglês e os que falavam espanhol no início do servidor a, né, ser obrigados a entrar todo dia e pra, né, conviverem com alguém de outra língua, né? Alguém que fala inglês, conviver alguém com espanhol e vice-versa, bana. E os ovos só iam, sei lá, deixar de existir. Eu não sei o que iria acontecer, mas nunca o objetivo dos ovos foi existir pra sempre. Nunca foi. Era só pra ser um negócio bonitinho pra início do servidor e depois deixar de existir. Mas como os atores dos ovos acabaram sendo todos muito carismáticos e todo mundo acabou se envolvendo muito e ficando muito apegado com os ovos, decidiram continuar os ovos pra sempre. Então eles teriam que pensar, né? O que vai ser os ovos, já que claramente ninguém tinha pensado em nada. Na época eu acreditava que eles tinham pensado em alguma coisa, mas claramente não tinham pensado em nada. E ainda teve eu tô olhando a minha lista, teve o reset do server que não foi explicado e só quebrou tudo. E aí tinha uma nova dinâmica que era tipo sistema de moeda capitalista, que não agregou em nada, ninguém... Porque eu acho que o time do Quaker Studios não entendia que as pessoas estavam lá não pra verem sistemas legais de servidores de Minecraft, as pessoas estavam lá pra acompanhar a lore. Querendo ou não, eu não sei se era o objetivo deles, acredito que não, o servidor QSMP se tornou muito pesado em lore. Muito. E todos os criadores de conteúdo se envolveram muito em criar e desenvolver lore. Então, todo esse trabalho nessas dinâmicas e mecanismos de Minecraft, assim, interessantes, tipo, legal. Mas ninguém tava lá pra isso. E eu não consigo imaginar o trabalho que era pra desenvolver esses mecanismos. Então, tipo... E acabava que todos esses mecanismos, ao invés de ajudar no desenvolvimento da lore, só prendia a lore. E todo mundo tinha que meio que começar do zero no momento que um novo evento, um novo mecanismo era adicionado no servidor. Era muito complexo, sem precisar ser. Mas, se me perguntassem, pra mim, Cami, em 2023, qual seria o início do fim do QSMP, eu falaria imediatamente. Eu já tinha essa resposta há muito tempo, assim, assistindo o QSMP desde o início, isso já estava na minha cabeça, que o início do fim seria os ovos. Deixa eu explicar. Apesar de eu amar os ovos do QSMP, acharem eles a alma do projeto, se tornou muito claro que os ovos, depois de um tempo, estavam muito mais atrapalhando o desenvolvimento de lore do que ajudando a lore. O que eu quero dizer com isso? Muitos criadores de conteúdo, ao invés de focarem em desenvolver o seu personagem, só estavam convivendo no servidor para manter o seu ovo vivo. Era o único objetivo e acabavam tendo medo de se envolver em lore por conta do medo de perder o seu ovo. Após a gente ver umas mortes muito pesadas dos ovos, como por exemplo foi a morte do Bob, todo mundo se tornou muito paranoico em perder o seu ovo. Então muita gente desistia de fazer qualquer coisa porque tinha medo disso acabar afetando o seu ovo negativamente. O momento que vem muito claro na minha cabeça foi o momento que o Forever acabou batendo na Leo. You take that back. Eu nem lembro o contexto, mas o Forever por um momento tentou criar um arco mais de vilão, mas o hate que ele recebeu, não no servidor, mas na vida real por ter batido na Leo, foi absurdo. Então, o medo não só de desistir de lore pra manter o seu ovo vivo, os ovos ainda estavam atrapalhando porque ninguém podia, tipo, fazer um arco de vilão e matar os ovos, fazer, sei lá, qualquer outra coisa, porque o hate era real. As pessoas não estavam sabendo diferenciar criador de conteúdo e historinha da vida real. Então, se você fizesse qualquer coisa, assim, tipo, um pouquinho fora da caixinha, só um pouquinho, você sofria um cancelamento real, na vida real. Ou melhor dizendo, no Twitter, mas enfim. E tudo sempre era envolvendo os ovos, então os ovos estavam prendendo em muito a lore, principalmente porque eles não morriam, no sentido de não serem imortais, mas que todo mundo não fazia nada pra evitar que os ovos morressem. A minha solução desse problema seria simplesmente tornar os ovos imortais, e no momento que entrassem novos países no servidor, faria assim, tipo, seu ovo vai ter vida por um mês,
E se você conseguir manter seu ovo vivo, parabéns, o seu ovo se formou e agora ele é imortal. Aí eu entendo, tipo, tira muito, né, dessa questão de drama, né, assim, tipo, nossa, talvez um ovo vai morrer hoje, sei lá o quê. Mas eu sinto que esse drama poderia ter acontecido dramas desenvolvidos, né, por lore, storytelling, alguém escreveu uma história. Poderia ter acontecido coisas muito mais interessantes, mas o medo de seu ovo acabar perdendo uma vida atrapalhava isso. Então, por conta disso, por conta desse travamento insano da lore, a minha resposta era que os ovos seriam o fim, o início do fim do QSMP. E o mais bizarro disso tudo que, mais ou menos, querendo ou não é que eu tava certa. Os ovos, ou melhor dizendo, os ADMs por trás dos ovos e todos os ADMs, né, dentro do Quacker Studio, acabou sendo o que iniciou esse efeito dominó do início do fim do QSP. Então é isso. Camus 2023. Você sim estava certo. Os ovos seriam o início do fim do QSP. Não da maneira que você quis dizer, mas enfim, você estava certa. Então vocês estão lembrados do primeiro pronunciamento do Quacker, sem câmera, sem nada, improvisado, logo após a situação do Wilbur, em que ele falou também de problemas que estavam acontecendo relacionados com o Quacker Studios? Vamos voltar para essa linha do tempo. Antes de falarmos sobre esse pronunciamento diretamente e falarmos sobre os primeiros tweets que saíram sobre a situação, temos que voltar um pouco antes na linha do tempo para entender qual era o contexto da época e do fandom e do QSMP, o que estava acontecendo para isso acontecer. Então, né, voltando para fevereiro, não muito tempo depois de toda a situação do Forever, acontece uma questão no fandom do QSMP, que eu também tenho um vídeo muito bom falando sobre isso, que esse vídeo até em inglês, gente, mas tá legendado, mas esse vídeo ficou bom. Falando sobre os casos de xenofobia no fandom do QSMP. E isso aumentou muito em fevereiro, principalmente xenofobia contra a comunidade brasileira, depois da situação que o Selbit teve com a sua ex, em que, né, ela acusou ele de várias coisas que são falsas, mas, enfim, o fandom gringo não sabia que eram falsas e todo mundo caiu matando tanto em cima do Selbit, mas também em cima de toda a comunidade brasileira. E não era só hate, era claros casos de preconceito e xenofobia. Se você quer saber mais exatamente o que aconteceu nessa época, é só ver o meu vídeo. Mas era uma situação tão problemática que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu e nem foi a última. Então, o Quacker comete seu primeiro grande erro, que foi o seu pronunciamento feito no dia 15 de fevereiro, que pela primeira vez ele fala sobre a situação de casos de xenofobia. Mas o problema desse pronunciamento é que o Quacker não explica direito qual é a situação, ele só fala generalizado, casos de xenofobia estão acontecendo e isso é errado e basicamente é isso que ele fala. Mas era muito importante ele focar que os casos de xenofobia que estavam acontecendo era principalmente, especialmente em fevereiro, contra a comunidade brasileira, e ele não cita isso hora nenhuma. Então, principalmente porque a maior parte desses casos de xenofobia estava vindo da comunidade espanhola, que fala espanhol, que é a comunidade fã do Quacker. Na época que ele fez esse pronunciamento e não deixou clara a situação, o que estava acontecendo, muitas pessoas da comunidade do Quacker não só não entendeu o que ele quis dizer, e pensou que isso que ele estava falando era quase que tipo, como se o Quacker estivesse apoiando, né, dando aval à sua própria comunidade, tipo, vocês estão certos. Enfim, o povo é surtado das ideias, assim, mas claramente não foi um pronunciamento muito bom, porque era um problema muito sério, eu acho que de todos os problemas de toxicidade no fandom, que já aconteceram em 2023, esse em 2024 foi de longe o pior, porque estava envolvendo crimes, né, de preconceito, xenofobia, e as coisas você vê as pessoas falando, pior ainda, né, em cima, né, de um povo todo, um país inteiro, eram muito racistas, vocês não fazem ideia, veja meu vídeo pra entender. Enfim, péssimo, primeiro erro do Quacker, e esse pronunciamento vai trazer muitas consequências no futuro. Mas começando então, dia 3 de março, uma das ex-ADMs do Quacker Studio, a Leia, eu acho que se fala Leia. Eu quero falar Leia, mas não é Leia, é Leia, Lia. É porque tem acento no E, então é Leia. Cadê meu tradutor? Ah, é Lia, minha? Lia, é Lia.
Tá, o tradutor falou que é Lia, então eu vou falar Lia. A ex-ADM do Quaker Studios, Lia, uma ADM francesa, vem à frente pra falar do caos que tava acontecendo no Quaker Studios e ninguém sabia. Ela foi demitida do Quaker Studios após acontecer um vazamento na live do IPR em que aparece uma conversa dela com sua DM pessoal com o IPR, um criador de conteúdo dentro do servidor do QSMP. E, aparentemente, ADMs falarem diretamente com criadores de conteúdo era contra as regras, sendo assim, a Leia, com esse vazamento, sendo demitida. Mas, desde o início, a situação já parecia ser claramente muito mais complexa do que só uma demissão por justa causa. Então, a Leia faz uma série de tweets em que ela traz muitos argumentos que, se fossem verdade, seriam extremamente preocupantes para o que estava acontecendo, como estava funcionando, né, essa empresa, o Quaker Studios. Lia fala que ela estava recebendo salário só de 150 euros para um trabalho absurdo, com horas absurdas, sendo que o salário mínimo francês é de 1.540 euros aproximadamente, para mostrar, né, que mesmo, tipo, se não fosse pagamento, assim, de um trabalho full-time com salário mínimo, 150 euros para a economia francesa, tipo, nada. Lia explica que os funcionários do Quaker Studios eram obrigados a assinar um NDA, contrato de sigilo em que você não pode compartilhar informações sobre a empresa. Então, basicamente, no momento que você assina esse NDA, se acontecesse qualquer situação tóxica ou de abuso dentro do Quaker Studios, você não poderia contar. Ela explica a quantidade de trabalho e artes, né, feitas diretamente para o QSMP para ser utilizado no servidor e postadas, em que ela nunca recebeu nenhum dinheiro em troca. Explica toda a situação com a IPR, em que, em teoria, né, era proibido falar com criadores de conteúdo, mas não parecia ser uma regra realmente tão real assim, em que os supervisores do Quaker Studio a acusaram de muitas coisas, como vazar informações para o IPR, em que eles começaram uma investigação em cima dela, mas foi um negócio assim muito tosco, e que a Lia estava aberta para responder perguntas, responder tudo sobre o Quaker Studios, coisas que as pessoas queriam saber, já que aparentemente esse tal de NDA era falso, então ela poderia falar o que ela quisesse. E ela estava de saco cheio e ia revelar toda a palhaçada que estava acontecendo no Quaker Studios. A Lia claramente vai ser um ponto central de todos os acontecimentos dessa parte, mas vou falar primeiro os tweets que ela postou na época, revelando coisas que ela revelou na época, mas esperem, porque a Lia revela tanta coisa, é absurda. Ela explica, né, que até então só existiam 2 ADMs franceses, ela e a Pomme. Então isso era mais um motivo do porquê os franceses eram sempre esquecidos pelo servidor, sempre esquecidos pela equipe, esquecidos pelo próprio Quaker, porque eles não tinham voz dentro do Quaker Studios. Só era ela e a Pomme. Gente, alguém perguntou sobre a morte da Pomme e ela revela que sim, foi revelada. E o motivo deles quererem matar a Pomme, né, os cargos, né, mais altos dentro do Quaker Studios, a razão que eles decidiram matar a Pomme foi porque eles acreditavam que a Baguera teria uma reação dramática. Ela explica que os ADMs são todos maravilhosos e uma boa dinâmica. Esses ADMs seriam pessoas, né, na mesma posição dela ou em posições como, né, de atores como a Pomme, mas ela fala que os supervisores, os superiores, que são o maior problema. Diz que acredita que o Quaker não está ciente dos problemas, né, dentro do Quaker Studios. E, gente, esse foi um ponto que a primeira vez, quando isso estava acontecendo em março, que eu li, eu não acreditei. Eu fico um pouco sem acreditar até hoje. Mas ela informa que todos os atores do QSMP não são pagos. Todos os ovos, os cucuruchos e qualquer outro personagem, sei lá, NPC, né, que não é um criador de conteúdo, não é pago no servidor. Então, por exemplo, o Richas, que acordava e dormia dentro do QSMP, passava o dia todo, todos os dias, e na minha cabeça ele estava ganhando, assim, um ótimo dinheiro para estar atuando como um personagem muito icônico do QSMP. Todos os personagens, todos os ovos, os cucuruchos, todos eram muito icônicos. Mas não, a posição de ator você não recebia nada. Eu fiquei em choque, porque essas pessoas se doavam a esse projeto e não recebiam nada, nenhuma remuneração monetária, tipo, não precisava ser um salário, qualquer, tipo,
Quer dizer, precisava ser um salário sim, o que eu tô falando? O povo entrava lá todo dia. Eu entendo começar como algo não pago, já que o projeto dos ovos era pra ser algo, né, algo provisório, que não ia durar pra sempre. Mas no momento que os ovos se tornam ponto central desse servidor de Minecraft, eu acho um absurdo o Quack Studios não ter providenciado um salário para esses atores. Eu não consigo entender. Vamos continuar. Já no dia seguinte, 4 de março, o servidor fecha por alguns dias. E até no próprio tweet, né, eles falam que, tipo, já já estaremos de volta, já já nós vamos nos ver. Mas todo mundo tava tipo, ok, algo muito errado está acontecendo. Eu acredito que talvez seja melhor fechar por mais tempo. Mas não, o servidor ficou fechado, eu acho que foi 4 dias, 3, 4 dias, e abriu, tipo, ei, gente, nada tá acontecendo. Então, né, como toda essa situação começou em meio aos franceses, né, no QSMP, todos os criadores de conteúdos franceses, menos o Cameta, eu não acredito que ele falou nada, mas os criadores de conteúdos franceses vieram à frente, né, pra falar sobre a situação, principalmente que isso estava envolvendo, né, uma DM francesa e envolvendo a POM também. Primeiro que vem falar sobre o IPR já, né, que ele estava diretamente envolvido com esse efeito dominó das coisas que estavam acontecendo. Lembrando que a Lia só foi demitida por causa desse vazamento do IPR acidental em live. Mas ele fala que ele estava ciente desses problemas com os ADMs através da Lia. E ele fala, né, que ele vazou totalmente sem querer a conversa da Lia. E, tipo, essa regra de ADMs não poderem falar com criadores de conteúdo é um negócio que é muito mal explicado. Eu vou falar mais pra frente, mas assim, já vou falar aqui, é um absurdo a Lia ter sido demitida só por causa disso, mas enfim. Ele informa, né, que ele teria uma reunião com o Quackery poucos dias, tipo, depois, né, desse vazamento. Então, o problema chegaria ao Quackery, mas acabou que as informações vazaram antes disso acontecer. E acredito que a melhor opção é sim pausar o servidor e resolver todos esses problemas que estavam acontecendo dentro, né, da empresa, que era impossível continuar com o projeto ignorando esses problemas, mas que ele queria que o projeto eventualmente voltasse a funcionar, mas que só voltasse a funcionar quando todos os ADMs envolvidos estivessem, né, trabalhando e recebendo dinheiro de maneira justa. O Etoile e a Baguera falam coisas parecidas, mas o que eu vejo algo claro, né, desses depoimentos deles, que eles realmente acreditam no Quackery, acreditam que o Quackery não sabia de tudo isso que estava acontecendo, não sabia que o problema, que o buraco ia tão embaixo, e que tinham essa visão, tipo, positiva, que resolvendo esses problemas, que era possível resolver esses problemas, e que eventualmente o servidor poderia voltar a funcionar, só que de maneira muito mais eficiente e justa. Mas claramente defendendo, né, o lado da Lia e todos os ADMs, né, que estavam sofrendo, né, com esse sistema do Quack Studios. E tentando, né, diminuir o hate, porque a quantidade de pessoas que tava atacando muito hate pra cima da Lia, e todo mundo tava envolvido, todo mundo tava muito puto, porque realmente foi uma situação muito séria que poderia realmente afetar o futuro do QSMP. Então, né, esse fandom que já estava em um momento muito tóxico, o povo começa a se virar, não só contra a Lia, mas contra, assim, os franceses. Tipo, é culpa de vocês que o QSMP vai acabar, assim. De novo, né, o problema de xenofobia não sendo resolvido. E a partir daqui que a coisa começa a ficar meio maluca. Do nada, ainda no dia 4 de março, sai um documento postado por um tal DJ que se intitula como um ADM, né, um supervisor dentro do Quack Studios, em que ele tenta desmentir as coisas que a Lia trouxe à frente. Só que se você realmente abrir esse documento e ler o que ele tá falando, ele só tá, tipo, falando bulhufas e nada com nada. Ele só fala, tipo, tentando descredibilizar a Lia como pessoa, mas não realmente explicando o que eram essas informações, ou realmente trazendo pontos e provas em que essa situação, esse ambiente tóxico no Quack Studios não estava acontecendo. E todo mundo tava tipo, quem é Jay? Esse cara surge do nada. Até então as pessoas não sabiam se isso era um docs real de um ADM real ou não. Mas hoje nós temos a resposta. Assim, né, que chegar lá eu explico. Mas assim que isso saiu, eu acho que foi postado e deletado no mesmo dia. Foi, tipo, muito tosco. Sendo tosco, tanto se fosse falso, né, criado por alguém aleatório tentando salvar a imagem do Quack Studios, mas continua sendo tosco sendo real. Porque a maneira que isso foi escrito, como esse documento foi montado, é muito estranha. Assim, claramente essa pessoa tem um problema pessoal com a Lia diretamente. Mas, no dia 5 de março,
A gente tá indo, né, uma timeline de cada dia, porque a situação é tensa. No dia 5 de março, as coisas ficam sérias e tudo se torna muito real. As pessoas começam a entender o que realmente está acontecendo, porque um sindicato trabalhista francês, o Solidaires Informatique, Solidaires Informatique. Eu acho que é isso. Eu nunca estudei francês na minha vida. Esse sindicato vem postando uma sequência de tweets, trazendo atenção para a situação desse sistema, essa empresa, né, que no final do dia Quaker Studios é uma empresa em que estava tendo um ambiente trabalhista degradante e, assim, quebrando todas as regras trabalhistas, assim, franceses. Então tem uma série de tweets deles buscando testemunhas, né, pessoas que trabalharam com a Quaker Studios para dar sua versão da história e tentando fazer contato diretamente com o Quaker e esses supervisores altos, não conseguindo contato, mas isso era real. O Quaker Studios estava cometendo crimes trabalhistas de acordo com as leis francesas. Ponto, a coisa séria ferrou. Mas, no meio disso tudo, 8 de março, o servidor volta a funcionar e não só volta a funcionar, mas anuncia um novo membro do servidor, um membro coreano, já que no meio disso tudo estava acontecendo, estava entrando novos criadores de conteúdos coreanos no servidor. Olá! Hi, back! Olá! E meio que Quaker Studios só posta seu tweet. Esses criadores entraram. Tá tudo bem, gente. Nada está acontecendo. Não preciso nem falar o quanto isso é uma situação irresponsável, tentando, assim, cobrir o sol com a peneira, tentando ignorar os problemas, anunciando algo que era pra ser algo muito legal, né? Pô, um novo país tá dentro de servidores, temos esses novos criadores de conteúdo entrando no servidor, que legal, mas realmente foi uma pausa muito curta. Até então, nenhum problema tinha sido resolvido. Péssima. Então, né, no mesmo dia que o servidor volta a funcionar, o Quaker faz um novo pronunciamento para trazer uma atualização do que estava acontecendo em relação aos problemas do Quaker Studios. A primeira coisa meio questionável desse pronunciamento do Quaker foi que ele fez um pronunciamento em espanhol. E por que isso é problemático? É uma situação envolvendo diretamente os ADMs franceses, envolvendo os criadores de conteúdo franceses que sabiam, né, do que estava acontecendo. E a maior parte das pessoas que estão acompanhando o QSMP, estão acompanhando, né, todo esse desenvolvimento do Quaker Studios, dessa situação do Quaker Studios, a maior parte das pessoas, o idioma em comum era o inglês. Então o Quaker está trazendo atualizações em espanhol. É uma escolha questionável, mas vamos lá. Ele traz atualizações afirmando que ele está liderando uma reestruturação da equipe. E ele informa que a pessoa, se referindo a uma pessoa especificamente, que ele diz, né, como responsável de todo o mal que estava acontecendo, sendo gerado no projeto, que essa pessoa foi oficialmente demitida. Essa pessoa tomava todas as decisões administrativas e financeiras sem precisar de um aval do Quaker. Então, essa pessoa tinha muito poder dentro do Quaker Studios. Ao que aparenta, né, a partir desse pronunciamento do Quaker, parecia que essa pessoa era muito mais chefe do que o SMP, do que o próprio Quaker. Ele informa que no estado que estava o Quaker Studios, na parte financeira até então, o servidor não ia conseguir durar mais muito tempo que isso. Que essa economia, né, uma empresa obviamente tem que ter lucro. E dinheiro que estava entrando, dinheiro que estava saindo, não estava batendo as contas. Então começa uma reestruturação em que somente a base mais essencial da equipe irá funcionar. E pessoas vão começar a ser afastadas. As contas de atualização do Twitter vão parar de funcionar e os ovos vão ser afastados temporariamente. Descreve, né, que toda essa reestruturação da parte administrativa e financeira tá tendo que começar do zero. Então é um processo bem complexo. Ninguém sabe até então o que iria acontecer no futuro, mas estão tentando encontrar uma alternativa de fazer o sistema do Quaker Studios e, obviamente, que o QSMP encontrar uma forma que ainda funcione. Então, 15 de março, o criador de conteúdo alemão Hugo entra no servidor. E isso dá a entender como se as coisas talvez estivessem começando a melhorar, porque conseguiram trazer um país novo para o servidor, a Alemanha. Então, assim, gente nova, será que a situação estava melhorando? Dia 20 de março, acontece uma demissão em massa dentro do Quaker Studios. Todos os ADMs envolvidos, né, com atualizações e Twitter e traduções foram oficialmente demitidos e
para surpresa de alguns ADMs, atores de ovos começaram a sair. E encontrei o pronunciamento do Ramon, pronunciamento da Pom e o pronunciamento do Dapper. Então, né, já nessa época, 20 de março, até atores estavam começando a sair do projeto. Isso já ilumina muito o que realmente estava acontecendo. Se, tipo, há poucos minutos atrás eu falei que a alma do QSMP se tornou os ovos e os ovos começam a sair. Eu queria que alguns dos ovos morressem pra andar com a lore, mas uma coisa é escrever uma história que resulta a morte dos ovos, outra coisa é demitir os ADMs, assim. Ai, cara. Além da Lia, a Pom também foi a ADM francesa, que estava muito envolvida com tudo isso que estava acontecendo, com esse caos, efeito dominó que foi esse início do fim do QSMP. Então vou dar uma olhada agora no pronunciamento da Pom pra ver se ela traz alguma informação já aqui no dia 21 de março. A situação da Pom foi um negócio à parte, porque diferente dos outros ADMs que estavam, né, escolhendo sair do projeto ou sendo literalmente afastados. Mas a Pom, logo após o pronunciamento da Lia, ela só foi cortada do servidor. Do nada, a Pom só perdeu todos os seus cargos de acesso, né, dentro do servidor do QSMP no Minecraft. Ela não conseguia mais entrar no servidor. E ela foi expulsa do Discord o QSMP. Assim, sem aviso prévio, sem nada. Claramente, eles queriam só afastar a Pom junto com a Lia, já que a Lia, a esse ponto, já tinha sido demitida. E a Pom descreve que ela foi afastada e ela estava esperando por semanas uma resposta. Então, assim, se passam 3 semanas e nada. A Pom não foi nem oficialmente demitida, mas ela decide fazer esse pronunciamento pra contar o lado dela da história. Já que, né, outros ADMs também estavam sendo afastados e demitidos. Total descaso com a Pom, que literalmente era atriz de um dos ovos. E o mínimo que ela merecia era, tipo, uma justificativa do porquê ela foi afastada, mas não. O estúdio cagou pra Pom, o que é algo muito triste. Ainda no dia 21 de março, essa linha do tempo são dias muito apertados, mas uma thread no Twitter viraliza em que escancara claramente os problemas e casos de xenofobia que estava acontecendo dentro da comunidade do QSMP. E a esse ponto tava, assim, caótico, algo que já era pra ser resolvido, ou pelo menos ter diminuído os problemas desde fevereiro com o pronunciamento do Quackery, mas por conta de um pronunciamento falho em que não diretamente explicou o problema e não deu a bronca necessária das pessoas que precisavam ouvir sobre, né, a situação horrorosa que estava acontecendo. Enfim, né, novamente, efeito dominó desse fim do QSMP. Uma ação irresponsável no passado causando tantos problemas no futuro. E no dia 22 de março, Quackery faz seu segundo pronunciamento após, né, a Lia vir à frente. Novamente sendo um pronunciamento em espanhol, em que eu já expliquei o problema dele estar fazendo esses pronunciamentos em espanhol. A maior parte das pessoas que precisam entender o que ele está falando não estão entendendo. Ele descreve que ele não pode falar muitas informações da reestruturação e ações tomadas, porque isso se tornou um problema jurídico. Lembrando, né, um sindicato francês entrou no meio, o negócio era sério e realmente eu super entendo, ele não podia trazer todas as informações de tudo que estava acontecendo, porque isso estava na justiça. Ele explica, né, que as ações irresponsáveis das pessoas que estavam controlando o estúdio, agora falando mais de uma pessoa, parece que o problema não era só essa pessoa que foi demitida, era um problema maior. Essas ações irresponsáveis das pessoas que estavam no comando tá trazendo problemas à equipe até hoje. E o processo de reconstrução está sendo extremamente complicado e muitas pessoas agora, né, publicamente foram afastadas. E explica que também o problema muito sério sobre isso tudo está sendo o vazamento de informações de tudo que está acontecendo. E que qualquer tipo de vazamento prejudica e muito o andamento dessa reestruturação. Meio que informando esse vazamento e distorção das informações estava sendo algo proposital para prejudicar o andamento da reestruturação. Ele não diz isso com todas as letras, mas meio que abre a essa interpretação, sabe? Enfim, última atualização que eles estão testando um novo plano financeiro e vão ver se isso vai dar certo ou não. Mas aí acontece um negócio que foi muito questionado na época. Isso eu acompanhei no Twitter, tipo, ao tempo real, que foi a primeira merch drop do QSMP. QSMP tava lançando merch oficial
no dia 23 de março, e essa merch era literalmente bonequinhos dos ovos. Se isso tivesse acontecido, sei lá, ano passado, ou alguns meses antes, seria o negócio mais bonitinho, a coisa mais fofa. Mas, literalmente, os ovos, a esse ponto do processo, os atores já estavam sendo afastados do projeto e agora estão vendendo merch dos personagens desses atores que nem estão mais no QSMP. Cara, péssima. No dia 7 de abril, esse é o ponto mais importante desse vídeo, gente, vocês não... no dia 7 de abril, Lia é convidado a participar de uma live e ser entrevistada por uma streamer francesa para finalmente expor todos os problemas do Quackery Studios. Foi uma live em francês, mas ainda bem, alguém traduziu a live inteira pro inglês e agora eu tô traduzindo os pontos mais importantes para vocês para português, mas eu também vou estar botando o docs dessa live tanto em inglês quanto em português. Vai estar na descrição desse vídeo, porque se você realmente quer entender o que foi o caos, todos os problemas do Quackery Studios, e entender por que o QSMP acabou, porque spoiler, né? O QSMP acabou. Estamos falando do início do fim, mas hoje já acabou. Se você quer entender a fundo como chegamos até aqui, lê o documento, a transcrição dessa entrevista, porque... Mas enfim, Lia começa trazendo, né, os problemas, né? Como pra ela, né, uma ADM francesa, todo mundo na Europa sofria muito participar do QSMP, que os horários eram sempre horríveis e o Quackery Studio nunca priorizava os horários europeus. Explica, né, que a grande maioria do time eram pessoas muito jovens ou até menores de idades. E muitos deles sendo, tipo, o primeiro emprego da pessoa, a sua primeira experiência de emprego. Então, né, as pessoas não tinham referências, né, de como realmente funcionava o emprego em uma empresa. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E a Lia era uma dessas pessoas. Confirma, né, que qualquer pessoa empregada no Quackery Studios não podia falar de nenhuma polêmica envolvendo qualquer questão com o QSMP, desde cancelamentos de pessoas até toda essa problemática com o Quackery Studios. E até as suas DMs eram supervisionadas, então você não podia falar pra ninguém, nada. Ele explica, né, que ela era a única pessoa que cuidava das contas em francês, tendo que traduzir tudo, porque só ela e a Pom eram as únicas ADMs franceses na equipe. Francesas. Ela entrou no time com a intenção de atuar como algum personagem no QSMP, mas ela acabou sendo contratada com a posição de assistente, em que seria basicamente um faz-tudo, tudo que eles precisassem, os assistentes estariam aí para ajudar. Basicamente, você entrava como assistente e ficava sobre observação se você seria contratado ou não, mas no momento que você fosse contratado, você receberia um salário. Mas isso era a fanfic que eles contavam pra todo mundo que entrava como assistente do QSMP. E ela explica que a posição de assistente eram muito isolados do resto dos empregados no Quackery Studios. Eles não podiam conversar com outras pessoas, né, empregados do Quackery Studios, não rolava essa troca de informação. E eles só basicamente tinham contato com outros assistentes e os seus supervisores, que você tinha um supervisor direto que falava com você. E ela aqui já fala que houveram assistentes que nunca foram pagos, mesmo tendo uma das funções mais cansativas dentro do servidor. Explica que havia uma pressão muito grande para cima dos assistentes, porque você tinha que estar sempre a dispor do estúdio e eles tinham um medo muito grande de serem demitidos, porque ele explica que vários assistentes foram demitidos por motivos, assim, ridículos. E você pensa, pô, se todo mundo tá na merda, sem receber dinheiro nenhum, trabalhando horrores, por que essas pessoas queriam continuar dentro do Quackery Studios? Mas, né, tem que lembrar que, primeiro, era uma grande quantidade de jovens apaixonados pelo projeto. Então, ninguém queria perder essa chance de participar do QSMP. Então, né, esses superiores estavam se utilizando desse medo, dessa pressão que os assistentes sentiam para explorá-los ao máximo. Citando agora a Lia, há uma hierarquia clara, com o QSMP pertencendo ao Quackery e ao chefe. Vamos falar mais sobre esse chefe no futuro. De novo isso. Depois os administradores e depois os supervisores que supervisionavam os assistentes.
E também tinha os coordenadores, que eram outros tipos de supervisores, e depois os assistentes. E abaixo dos assistentes estavam os desenvolvedores, atores, construtores. Era uma verdadeira pequena empresa. Pequena empresa, grande negócio. Mas enfim, um negócio muito complexo, mas no momento que a Lia fala que ela não tinha contato com outras posições e só conseguia falar diretamente com o seu supervisor, cara, isso não é aleatório. Isso foi muito bem pensado para eles conseguirem se utilizar dessa posição de assistente. Que eles isolam os assistentes para os assistentes não terem referência de como funciona o resto do Quaker Studios e como eram as outras posições e cargos. Então as pessoas não sabiam quantas outras pessoas ganhavam em salário, as pessoas não sabiam quanto era a quantidade de trabalho, não sabia a quantidade de horas de trabalho. Então o assistente ficava sem referência nenhuma se a sua situação era parecida com as outras pessoas dentro do Quaker Studio ou era só assistentes que estavam sendo completamente explorados. E aqui chega um negócio polêmico que a Lia também falou isso nos tweets, mas eu deixei pra falar aqui, né, dentro dessa entrevista, que foi o evento da prisão. E se você é fã do Quaker, vai ser um pouco difícil escutar essa parte. Acabamos de fazer um grande evento. 3 dias sem dormir. A prisão. Foi um evento que o Quaker de repente pensou e nos disse 5 dias antes. Faremos um evento de prisão em 5 dias. Ele deve estar pronto até lá. E será o fim do arco do QSMP 2023. Sinceramente, foi muito bom. O melhor evento que já fizemos. Mas as condições de trabalho eram péssimas. Foi feito em 5 dias. E um dia antes da fuga da prisão, tínhamos feito todos os quebras-cabeças da fuga. Quaker apareceu pela segunda vez desde que entrei no estúdio, então foi a segunda vez que eu vi ele falar diretamente conosco. Ele olhou tudo que preparamos e pediu para mudarmos tudo um dia antes da fuga. Ele fala sobre esse projeto como se fosse o projeto de sua vida, mas nunca vimos essa paixão. A única paixão que vi foi o fato dele colocar os personagens mais conhecidos e mais curtidos em seus títulos de suas streams para chamar a atenção daqueles que pudessem. Ele nem estava escrevendo as suas próprias streams. Se ele quisesse fazer história, era sempre outra pessoa escrevendo a sua história, a sua lore. É muito louco, né? O Quaker, o dono do QSMP, em que seu nome Quaker está literalmente no nome do servidor, Quaker Survival Multiplayer. E o seu nome também está na sua empresa, Quaker Studios, mas o envolvimento do Quaker, aparentemente, era infinitamente pior do que todos nós pensávamos que era. A Lia descreve toda essa parte do Quaker de uma forma muito negativa pra cima do Quaker. No final do dia, ela viu sua experiência e nós não sabemos também o lado direto do Quaker. Sei lá, eu acredito que ele provavelmente era uma pessoa muito ocupada e talvez o único tempo que ele conseguia dar pro projeto era realmente as suas lives. Mas no momento que seu nome está literalmente no nome do projeto, se torna sua responsabilidade comandar esse projeto. E ela fala, né, que por conta disso do Quaker inventar lores malucas, né, pra serem escritas para as suas lives, muitas de suas lores só não faziam sentido, e ela cita um exemplo que realmente eu lembro na época que só não fez sentido nenhum, que foi quando o Quaker sequestra o Dapper, sendo que o Quaker é um personagem que não sabe fazer nada no Minecraft, não sabe fazer PVP, não sabe nada, e o Dapper é só um dos personagens mais poderosos e fortes do QSMP. Mas enfim, novamente, um ponto que pra mim tinha que ser central do QSMP, mas quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que é só caos, 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 que se o QSMP fosse um projeto que acabou sendo muito pesado em lore, tanto o lore, né, dos criadores de conteúdo, mas o principal, lore do próprio servidor sendo criada pelas ADMs do Quaker Studios, sendo apresentada, né, para os criadores de conteúdo e também apresentada para o público, essa lore da Ilha Quisadia, tinha que ser algo muito bem pensado. Mas como ela tá mostrando até com o próprio Quaker inventando lore aleatória na hora, só pra fazer uma stream, assim, que engajasse toda essa expectativa que eu tinha, né, na lore do próprio servidor. Só não existia, assim, todo esse plano bem pensado que eu realmente acreditava que eles tinham. Não era real. E um ponto importante, a Lia explica que todo esse momento que ela ficou como
assistente, ela não recebeu dinheiro nenhum, mas depois de um evento tão trabalhoso que foi o evento da prisão, que foi feito tão em cima da hora, muito louco, ela vai atrás e pede que os assistentes envolvidos recebam alguma coisa. E ela fala com o supervisor, que não era o supervisor que ela falava diretamente, e esse supervisor fica muito surpreso em aprender que os assistentes não estavam recebendo nada. A falta de comunicação nessa empresa é caótica. É literalmente, realmente o que o Quackery falou no seu outro pronunciamento. Havia um grupinho de pessoas que estavam, assim, separando as informações e ocultando muita coisa para conseguir explorar pessoas de graça. É isso. É isso. E falando nisso, vamos começar a falar de um tópico que está sendo trazido toda vez. A Leia falou sobre isso, o Quackery falou sobre isso, que é esse tal de outro chefe do QSMP, que até então parece ser um chefe que tem mais poder no servidor do que o próprio Quackery. Citando a Lia, e ela tá respondendo a pergunta se ela sabia, né, quem era esse outro chefe, e a Lia diz: não sei. Na verdade, não sabemos nada sobre essa pessoa. Ele nunca fala nas ligações. Nunca fala nada. Não sabemos o nome dele. Só que essa pessoa sabe tudo sobre nós. E algo que aconteceu um dia depois dessa entrevista, calma, tem mais coisa pra falar sobre essa entrevista, mas continuando na temática desse outro chefe, viraliza uma thread no Twitter bizarra, em que as pessoas começam a teorizar quem é esse outro chefe, em que aparece no servidor como Quid, às vezes. Esse cara muda de nome toda hora. É iniciada a teoria que esse Quid seria o Rosecrypt. Esse cara tem uma lore maluca, porque esse cara já trabalhou diretamente com o Quackery e foi um dos mods, eu acho que top, dentro do servidor do Discord do Quackery. E muita gente teorizava que esse Rosecrypt era irmão biológico do Quackery. Tipo, literalmente o irmão dele. Mas tem toda uma treta envolvendo esse Rosecrypt, em que o cara fez coisas absurdas nesse servidor de Discord do Quackery. Eu nem sei a fundo. Só vamos falar que esse cara fez coisas inapropriadas no servidor do Quackery, sendo, assim, o ADM top, assim. Isso foi literalmente, tipo, já faz um tempo, acho que foi antes da pandemia, sei lá, faz mó tempão. Mas faz uma conexão desse Quid, o outro chefe do QSMP, com o Rosecrypt. E se isso realmente fosse verdade, seria um negócio tenso, porque é um cara completamente problemático, que já se envolveu com problemas em uma equipe do Quackery no passado. Então, se o Quackery tivesse decidido dar poder pra esse cara de novo, louco. Mas, gente, isso é só uma teoria. A game! Não tem nenhuma prova se esse tal de Quid, o outro chefe do QSMP, é realmente o Rosecrypt ou não. Mas, enfim, outro ponto que a Lia trouxe foi sobre o NDA, né? Esse contrato de sigilo, em que era basicamente só um negócio pra pressionar os funcionários do Quackery Studios, mas depois foi descoberto que esse NDA era falso, era só um template da internet. Mas todo mundo ficava com muito medo de falar sobre os problemas do Quackery Studios e levar um processo. Então ela volta a falar sobre o leak, né, que aconteceu na stream do IPR, que ocasionou em sua demissão do Quackery Studios. Lia diz: sim, é aquela conversa que tivemos, foi algo básico pra caramba, como se ninguém se importasse com o que estávamos falando. Realmente não era nada, falando, né, da conversa que ela teve com a IPR e a DM que vazou. Mas daquele ponto diante, todos os meus papéis foram tirados de mim e foi ignorada por vários dias. E a IPR se sentiu mal, claro. Obviamente ele me disse que não foi de propósito, que queria mandar uma mensagem para o Quackery Studios para me defender. Mas naquele momento, já que a conversa que foi vazada foi um grupo no Discord em que a Pom estava dentro desse grupo. Tínhamos medo se a gente falasse sobre isso, a Pom também seria prejudicada. Então a gente não sabia o que fazer e não recebi nenhuma notícia por dias. Então enviei outra mensagem dia 23 de fevereiro e recebi uma resposta alguns dias depois, que foi mais ou menos assim: estamos fazendo uma investigação sobre você. Poderia responder algumas de nossas perguntas? E ela responde que sim. Você quebrou as regras. Você saberia dizer qual regras quebrou? E ela, tipo, não sei, você poderia ser mais específico? Então a entrevistadora fala, né, claramente eles estavam tentando fazer que você admitisse ao que você fez. E o objetivo deles era claramente fazer você admitisse a coisas que talvez nem eles soubessem.
Então Lia diz, sim, exatamente. Então eu disse para eles, bem, sim, eu conversei com streamers, mas isso é algo que todos nós fazemos. Mas tipo, o que eu confessei eram coisas normais, essas coisas não deveriam ser proibidas. E esse ponto se torna claro, que essa regra que ADMs não podiam falar diretamente com criadores de conteúdo, se essa regra realmente existiu, ninguém cumpria. Eu tenho até quase certeza que o próprio, acho que foi o Forever, falou que ele falava com o Richard, tipo, no WhatsApp. Eu não sei se foi piada, mas eu entendi como, tipo, real. Então, assim, sempre foi muito claro que os ADMs falavam diretamente com criadores de conteúdo fora de live pra desenvolver lore, ou só falar, tipo, combinar de entrar, ou fazer coisa, qualquer coisa, mas, tipo, é uma regra e ponto. Absurdo eles tentarem demitir a Lia por conta disso, sendo que praticamente todos os atores falavam com criadores de conteúdo. Então, após a sua demissão, Lia começa a montar um documento descrevendo tudo de errado que estava acontecendo no Quacker Studios e começa a compartilhar com os criadores franceses para eles lerem esse documento e levarem esses problemas ao Quacker, porque até então parecia que o Quacker não sabia de nada. Enquanto tudo isso está acontecendo, a POM perde todos os seus cargos dia 29 de fevereiro e 1º de março a POM é oficialmente demitida. Então, realmente, o medo delas estava certo. Se a Lia tentasse fazer qualquer coisa, a POM também sofreria as consequências. E Lia até informa que essa demissão da POM, na verdade, já estava programada, que eles já estavam pensando em uma maneira de substituírem a POM ou criar uma lore para matarem a POM. Claramente, esses superiores sabiam que ADMs franceses trariam problemas no futuro. Então, Lia explica porque ela veio à frente e resolveu vir à frente logo no Twitter. Mas o que aconteceu foi que ela montou esse documento já final de fevereiro, mandou para os criadores de conteúdo franceses, em que parecia, né, que eles iam ler o documento e informar os problemas ao Quacker e tentar resolver toda essa situação. Mas então, se passaram semanas e nada. Nenhuma notícia dos criadores de conteúdo franceses e eles continuavam fazendo live no servidor. Então, Lia, em um momento de desespero, a POM já demitida, ela decide vir à frente e botar a boca no trombone porque ela realmente acreditava que não tinha outra solução. Ela tentou fazer algo por trás, mas não funcionou. Então, ela teve que vir à frente por conta própria. Agora, com mais informações, parece que, tipo, muitos criadores de conteúdo não tinham tido tempo para ler o documento, ou ainda estava analisando o que estava acontecendo. E o próprio IPR, né, falou que ele já ia falar com o Quacker na mesma semana que a Lia veio à frente, mas acabou que a Lia não aguentava mais esperar e, bum, tudo isso aconteceu. Na entrevista, eles também falam um pouco desse lançamento de merch dos ovos. Então, Lia afirma que nenhum dos atores dos ovos estava recebendo qualquer quantia dessa merch, o que é meio tosco, né, que é o personagem deles e estão vendendo a imagem do personagem deles. Mas aí ela até questiona que estão vendendo literalmente a imagem de uma ilustração feita dentro do Quacker Studios, que virou um bonequinho, estão vendendo a imagem, mas ao mesmo tempo o motivo das pessoas estarem comprando esses bonequinhos dos ovos é porque as pessoas se apaixonaram pela atuação dos atores dos ovos, os atores dos ovos que estão vendendo essa merch dos personagens. Mas eles não recebem nada, dane-se. Mas o que tudo indica, até a pessoa que fez o design dos ovos também não estava recebendo nada, porque essa pessoa que fez o design de todos os ovos também foi afastada do Quacker Studios. Então aqui tem uma teoria da conspiração que tem base, mas olha, a Lia começa a questionar sobre aquele documento aleatório que surgiu logo após ela postar os seus primeiros tweets, que um tal DJ veio à frente se intitulando como um supervisor ADM do Quacker Studios, criticando diretamente a Lia de uma maneira muito pessoal e estranha. E assim, não resolvendo nada, não conseguindo desprovar nenhum argumento da Lia, só, tipo, tentando queimar a sua imagem. E Lia fala que realmente tinha um ADM na equipe que se chamava Jay, mas esse cara nunca interagiu com ninguém e ela acha muito improvável ser esse Jay a pessoa que escreveu esse documento. E a teoria da Lia é que a pessoa que escreveu esse documento é o outro chefe. Porque ela fala que manias de linguagem e a maneira que ele escreveu esse documento parecia muito a maneira que o chefe falava com ela. Agora falando sobre os pronunciamentos do Quacker, mas agora pelo ponto de vista da Lia e da POM. Então ela explica, né, que nesse primeiro pronunciamento nem ela nem a POM foram contactadas e parece que a única mudança que aconteceu foi, nessa reestruturação que o Quacker estava falando, foi demitir
pessoas. Demiti todos os voluntários. Quem estava trabalhando de graça foi demitido para não ter mais problema. Agora citando a Lia. Realmente brincar com o cadáver do QSMP. Embora claramente, se eles removessem todos os roleplayers, eles apenas removeriam a alma que estava dentro. E agora, na verdade, eles não podem se dar nem ao luxo de cometer esse erro. Eles têm uma responsabilidade. Machucaram muita gente e devem desculpas a muita gente. Porque sim, eles nos devem dinheiro e devem dinheiro a muitas pessoas, mas, acima de tudo, eles nos devem um pedido de desculpas. Sinceramente, era assédio moral o tempo todo. Era estressante, era quase um plantão eterno, porque se você não estivesse lá com frequência suficiente, você era demitido. Não era viável, e o fato que não recebemos o pedido de desculpas, o fato da notícia, a comunicação acontecer ao vivo na stream do Quackery às 4 horas da manhã, sem tradução oficial, há uma falta de reconhecimento insana, e sim, na verdade, há tantas coisas que não funcionam. Como eu já falei, mas um absurdo o Quackery fazer não só seu primeiro pronunciamento, mas ambos pronunciamentos em espanhol. As pessoas envolvidas não estavam entendendo bulhufas do que ele estava falando. A maior parte da comunidade que o idioma em comum era inglês não estava entendendo o que ele estava falando. E o mais bizarro disso tudo, que essa reconstrução deveria sim reacer os danos a todos esses afetados, todos esses assistentes que trabalharam de graça. Mas a equipe nem os contactou. E ali explica, o quanto o sindicato trabalhista, esse sindicato francês, a ajudou em todo esse processo. Ela fala que eles entraram em contato com ela muito antes dela vir à frente, que ela acabou falando sobre a situação em lugar privado, sem nem falar, o nome Quackery Studios. Ela só falou sobre a sua situação no anonimato, mas a situação era tão séria que a conectaram com esse sindicato trabalhista e eles a orientaram em tudo o que fazer e tomar as medidas corretas. E foram eles que avisaram a ela, que esse contrato de sigilo, NDA, era completamente falso. Mas ainda bem que esse sindicato encontrou a Lia, porque era uma situação de tanto gaslight do que estava acontecendo, do que era permitido, do que não era permitido, só para eles conseguirem controlar esses assistentes. Cara, que bizarro. A entrevistadora diz: então, o QSMP ainda tá rolando. Você, observando as coisas de longe, notou alguma diminuição na quantidade de espectadores ou nada mudou? E a Lia diz: há menos espectadores porque há menos streams. Perdeu o charme porque quase não sobraram atores. Existem muitas poucas pessoas que ainda transmitem o QSMP. Pelo menos do lado francês, não há mais motivos para voltar. Essa entrevista aconteceu no dia 7 de abril, então, apesar do servidor não ter oficialmente acabado nesse momento, a magia já tinha morrido. Desculpa se tiver tudo diferente, eu acabei tendo que mexer na minha câmera, minha luz está apagando, enfim, vamos... 10 de abril, o Quackery faz mais um pronunciamento. Agora, após essa entrevista que trouxe muita informação do que estava acontecendo dentro do Quackery Studios, Quackery resolve fazer um pronunciamento, agora, finalmente, em inglês. Ele se desculpa pelos últimos pronunciamentos terem sido em espanhol, e agora entende, o problema dele ter feito isso, já que muita informação estava sendo traduzida errada, a informação não estava chegando nas pessoas que deveria estar chegando, enfim, caótico. Nesse momento, ainda 10 de abril, Quackery afirma que o QSMP não iria fechar. Spoiler, não foi bem isso que aconteceu, mas enfim. Conta que o QSMP foi o melhor projeto em que já fez parte, mas também foi o projeto que o trouxe mais experiências difíceis. E Quackery anuncia que ele está se afastando da parte administrativa do QSMP, a.k.a. Quackery Studios. Ele compartilha e reflete sobre esse momento que foi muito difícil para ele, já que, após todas as informações que a Lia trouxe à frente, muita gente mesmo, se virou contra o Quackery. Então o Quackery experienciou o que é estar no meio do furacão e acabar recebendo muito hate. Ele conta dos diversos docs que sofreu nos últimos tempos, a ponto de pessoas estarem documentando a sua localização atual. Diz que não se sente mais seguro e que atingiu o seu limite. E nesse pronunciamento você dá pra ver claramente que o Quackery tá
acabado fisicamente. Dá pra ver que o cara tá dormindo assim, tá sem dormir há dias. Ele fala, né, que ele não tinha experiência prévia de lidar com um projeto tão grande quanto era o QSMP e que cometeu muitos erros. E que acabou dando poder da área administrativa a pessoas que não deveriam ter esse tipo de poder. E finalmente o Quackery reflete sobre os casos de xenofobia, principalmente xenofobia contra a comunidade brasileira, e pede desculpas por não ter sido mais específico em seu primeiro pronunciamento em fevereiro sobre a situação. Ele entende que era necessária, sim, uma repreensão específica da onde esse problema estava surgindo, e não ser direto no que estava acontecendo acabou trazendo mais problemas do que resolver a situação. Então, finalmente, o Quackery fala, né, sobre todo esse leaks e exposes sobre o Quackery Studios. Ele diz que, literalmente, um dia antes da Lia vir à frente, o Quackery finalmente recebeu as informações através do seu time sobre essa situação, o que estava acontecendo com a posição de assistentes no Quackery Studios. Ele estava disposto a rever todos esses problemas e realmente pensar em um plano para resolver essa condição precária, inadmissível do que estava acontecendo, mas acabou que tudo se tornou público no dia seguinte, antes dele conseguir fazer qualquer coisa. E com a situação pública, acabou virando problema judicial, foi pra justiça e... fudeu tudo. Já tá no final do vídeo, nem vou censurar. E finalmente esclarece que o boato do outro chefe, que pessoas estavam pensando que era o Rose Scripts, era completamente falso. Não tem nada a ver e ele acha um absurdo o povo ficar ressuscitando essa treta, criando teoria onde não tem base, né? Basicamente foi mais ou menos isso que ele falou. E ele também fala sobre as acusações que até a própria Lia levantou sobre o Quackery ter zero envolvimento e zero interesse real com o QSMP. E ele rapidamente desmente tudo isso, falando que o QSMP era a única coisa em sua mente e que participou muito mais da parte criativa de todos os eventos. Ele explica que nesse último mês realmente estava acontecendo uma reorganização de toda a equipe e agora o projeto estava em mãos confiáveis. Acho que um negócio que tem que manter em mente sobre esse pronunciamento e tudo, né, que a Lia trouxe à frente, tudo que o Quackery trouxe à frente. Eu acredito que os dois pontos de vista podem ser muito reais nesse contexto. Mas o problema, para mim, claro, do QSMP era ser um projeto muito ambicioso, buscando a sua ambição em momentos errados. Eles tentaram fazer coisas em que a equipe não tinha capacidade de fazer, não tinha orçamento de fazer, mas tentaram fazer mesmo assim. Assim, se utilizando de mão de obra gratuita. E eu sou do tipo que eu não acho completamente errado o trabalho voluntário. No momento que você se inscreve em um trabalho voluntário sabendo que vai ser voluntário, tipo, os atores sabiam que não ia receber nada. Mas os assistentes tinham a promessa de um salário eventualmente que nunca chegava, e isso é bem absurdo. Mas um trabalho voluntário é tipo um freela, a pessoa faz só, sei lá, uma arte, manda como presente, ou a pessoa trabalha, tipo, pouquíssimas horas ou pouquíssimas tarefas, mas esses assistentes trabalhavam todos os dias por horas absurdas sem receber nada. Isso... completamente legal, um absurdo como chegamos até aí. Então é claro que o Quackery obviamente tem uma parcela de culpa, já que ele claramente tinha que ter sido mais responsável em como tomar as decisões do processo, como guiar o processo, mas no momento que a equipe tá tão quebrada, as informações não estão chegando às pessoas certas, como você vai saber que tudo isso está acontecendo? Como você vai tomar as decisões certas no momento que você só não sabe que isso está acontecendo? Como você vai resolver um problema se você nem sabe que o problema existe? Então... tudo começou por conta, né, de dar poder a pessoas que não mereciam esse poder, esse controle do Quackery Studios, que tomaram as piores decisões possíveis para cumprir essas tarefas, esses projetos ambiciosos, com base em trabalho gratuito. Eu acredito que foi uma cachoeira de problemas, mas tentar jogar a culpa toda no Quackery. Tipo, ele é 100% responsável de tudo isso ter acontecido, ou jogar a culpa toda na Lia, ela é 100% responsável por tudo ter acabado porque ela resolveu vir à frente. Não, a Lia tinha que vir à frente e o Quackery realmente tomou ações irresponsáveis e merece estar sendo criticado nesse momento. Então... estamos chegando no final, gente. 13 de maio é oficial. Todos os atores saem do projeto. Alguns já tinham saído, né, um tempo atrás, mas agora é oficial. Todo mundo foi demitido. E dia 24 de maio acontece a última live, o último evento do QSMP.
Sendo bem sincera, eu não vi esse evento acontecendo ao vivo. Eu vi bem depois que alguém editou vários VODs pra ver várias POVs no mesmo vídeo. Bonzão. Eu achei esse evento muito bom, mas não tão bom como um último evento do QSMP. Odeio estar falando isso. Eu queria fechar, assim, tipo, essa parte. Feliz, é o último evento, mas, tipo, provavelmente eles já tinham isso pronto pra ser utilizado em algum momento. Novamente, uma mecânica muito legal. A maneira que eles utilizam os mods de terror nesse evento foi muito, muito legal. Mas... E eles unificam esse evento com o final da lore que estava acontecendo no canal no canal QSMP Info, que eles criaram toda uma lore falando um pouco mais da Federação, tem novos personagens, eles tentam explicar rapidamente que eram os ovos, que os ovos eram basicamente um robô de guerra, e o objetivo dos ovos era... eu não sei... Era o quê? Os ovos eram pra ser treinados pelo povo da ilha, mas não era para os ovos continuarem vivendo com eles. Alguma coisa assim. Ai, gente, eu vi tão rápido esse negócio, eu nem sei. Enfim, esse evento em questões de vibe, de mecânica, de tudo, muito legal. Se fosse um evento aleatório no QSMP, eu acho que seria um dos eventos meus favoritos, que foi muito divertido. Mas, como último evento, realmente... Tipo, tava todo mundo tão depressivo que era o último evento do QSMP. E todo mundo tava tão triste. E eu acho que não foi o tipo de evento que conseguiu unificar as pessoas a sentirem as suas emoções e agradecerem ao que foi esse projeto juntas, sabe? Claramente foi algo que eles tentaram montar, assim, muito de última hora pra, o que eu sempre imagino, se só acabasse sem um último evento, seria com certeza infinitamente mais triste. Mas eu sinto, sei lá, que depois disso tudo que o SMP merecia, daqueles finais, assim, muito emocionantes, em que todo mundo, sei lá, só se abraça e, sei lá, morre. Que o SMP. Feliz Halloween, gente. Eu tô de bruxa. Eu não sei o que é isso. Eu não esperava estar gravando essa parte do Halloween. É isso. Fim desse vídeo. Fim do QSMP. É muito triste ver algo que você ama tanto chegar a seu fim. É sempre muito fácil focar nos pontos negativos de alguma coisa, mas com esse fim de ciclo, a única coisa que vem na minha cabeça são todos os momentos felizes e incríveis que o QSMP trouxe pra nós. Foi um momento único que quem viveu sabe o quão especial foi ter feito parte disso, mesmo só como espectador. Um projeto que transformou para sempre o meio de criação de conteúdo. É algo sim para se orgulhar, porque é um projeto que conseguiu provar o quão interligado nós realmente somos. Que não existe barreira de linguagem, de opinião, de conflitos, desentendimentos, religiões, guerras, tudo na atualidade tentando constantemente dividir e afastar culturas, mas um servidor de Minecraft conseguiu provar que é sim possível quebrar essas barreiras. E quanto mais eu reflito, eu fico... Talvez foi até bom que o SMP ter acabado, porque nós podemos fechar esse projeto no seu ápice. Que apesar de tudo que eu falei nesse vídeo, que realmente vai ficar na cabeça do povo, foi tudo que o projeto QSMP conseguiu conquistar. E, como é só isso, fim, acabou, mais nada vai conseguir tirar essa imagem super positiva do QSMP. Ele está atrás de mim, não é? O último evento do QSMP deixou esse suspense de talvez um QSMP 2. Eu ainda não sei como eu sinto sobre isso, mas vamos ver o que esse futuro trará. Se você conseguir chegar até aqui, cara, muito obrigada, sério mesmo. Acabou que no final desse vídeo eu cortei uma sessão de 10 minutos em que eu tava muito emocionada refletindo sobre esse fim do QSMP. Cara, o que falar do QSMP? Eu não quero chorar, E eu decidi deixar isso disponível na seção para membros, então se você quiser se tornar um membro, é a melhor maneira para apoiar o canal e me possibilitar fazer mais vídeos como esse. E por enquanto eu só tô deixando uma tier de membro, que é R$1,99, a tier mais barata, então por favor, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Mas se você só se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo já me ajuda
imensamente muito obrigada. E não deixa mesmo de se inscrever no canal, porque tá vindo muitos projetos incríveis, eu tenho muitas ideias. Incluindo começar a fazer live aqui no YouTube. Se você tem curiosidade sobre todas as polêmicas envolvendo o nome do MrBeast esse ano, eu estou preparando uma live em que a gente vai falar de tudo que aconteceu com esses cancelamentos absurdos envolvendo o MrBeast em live. Vai ser uma dinâmica interativa. Então, por favor, se inscreva pra não perder minha primeira live aqui no canal. Vai ser incrível! Muito obrigada a todos. Muito obrigada aos membros. Meu vídeo extra já tá disponível na seção membros. E é isso. Até o próximo vídeo. Até a minha próxima live. Tchau! Provavelmente nunca mais vou falar sobre o que eu sempre nesse canal, mas eu sinto que foi um bom encerramento.